Olá! Como usar a inteligência artificial para você se observar e se conhecer? Eu sou Dani Vilar, sou terapeuta integrativa e venho aqui fazer essa live com todo carinho para trazer esse tema que é um tema polêmico. Ontem eu compartilhei uma pesquisa, na verdade não, uma pesquisa não, uma matéria da UOL sobre uma pesquisa em diversos países, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, com o uso da IA com uma função terapêutica, né? O que foi muito interessante dessa matéria é que trouxe que lá fora comenta que aliado super funciona, já que no Brasil ele comenta apenas que os aplicativos que nós temos normalmente são técnicas, ferramentas que são mais superficiais e não trazem, digamos assim, um raciocínio cognitivo. Realmente nós ainda não temos isso. Porém, né, o que a gente pode aproveitar da inteligência artificial como uma ferramenta para se observar e se conhecer melhor. Esse é meu objetivo aqui. Eu sou Dani Vilar, sou terapeuta integrativa. Minha primeira formação em administração com ênfase em tecnologia, eu aprendi a usar a tecnologia para poder administrar a empresa, para poder administrar um negócio, como uma ferramenta que facilitasse o dia a dia. Te confesso, quando eu entro aqui nesse mundo terapêutico, né, que foi aí outra busca. Dani, por que você buscou as terapias integrativas? Então eu vou falar aqui bem breve para você poder entender a conexão. Como é que a Daniela, uma terapeuta integrativa, fala ou sugestiona até mesmo o uso da IA como uma ferramenta complementar, como algo que vá, digamos assim, aliar na sua autoobservação. Por quê? Porque eu incentivo você a agir. E o que é agir? É autoconhecimento, que gere uma gestão das suas emoções, identificando seus padrões que você vive aí até hoje, para que você possa ter o retro-insight, olhar para tudo isso e ver se você é quem você é, com todas essas situações que aconteceram. Imagine uma vez que você consegue olhar para tudo isso, mas sem as amarras, sem as dores. Pois então, a IA ela pode ser uma ferramenta que vai te ajudar. E por que eu posso te mostrar que esse caminho é um caminho que exige cuidado? Porque eu conheço as ferramentas, eu conheço tecnologia, eu sei o quanto ela pode realmente ser útil, mas eu sei o quanto ela pode ser um perigo se você não tiver a consciência correta do que ela pode fazer na sua vida, tá certo? Então, eu trouxe 3 pilares para que você possa entender aqui dentro dessa live e te incentivar a se cuidar, porque meu objetivo é sempre aqui transbordar esse autocuidado. Então, o primeiro, eu vou ficar olhando aqui de vez em quando de lado, que eu fiz algumas anotações para facilitar, tá certo? Então, o pessoal tá chegando, sejam bem-vindos. Selma, seja muito bem-vinda. Ó, pessoal, e convido vocês, compartilhe aí com o pessoal, vá convidar as pessoas a poderem estar aqui. É uma oportunidade que vocês podem tanto tirar suas dúvidas, quanto entender qual que é a proposta aqui do que eu trago nesse uso dessa ferramenta, né? Que é algo muito diferente do que a gente viu no dia a dia, né? Então, compartilhe, convide o pessoal, que vou ter um prazer aqui de poder acompanhar vocês e tirar as dúvidas, tá? Então, 3 pilares aqui, onde que a gente vai trazer dentro dessa live. Então, a primeira delas, tá? O primeiro pilar é o que a IA é e o que ela não é, né? Para terapia, ela vai me ajudar? Ela vai resolver meus problemas? Não é bem assim. Então, o que ela é e o que ela não é. Vai ser a primeira pergunta que a gente vai estar respondendo. O segundo, o que eu devo cuidar antes de eu começar a usá-la como uma ferramenta para me ajudar no meu autoconhecimento, no meu autocuidado. Então, o que eu posso fazer, né? Existem formas de eu poder trazer isso com mais segurança? Tem caminhos que vão facilitar? O que é que ela faz? Eu vou estar conversando, compartilhando aqui com vocês. E vou até preparei uma demonstração para que você possa ver como é que ela funciona. E o que eu tô trazendo, o que eu tô compartilhando com vocês. E terceiro, como você pode usá-la de forma objetiva com sugestões de perguntas.
Então, para começar a responder o terceiro pilar, ou seja, o terceiro ponto, então, o que você vai perguntar para ela? Vamos entender primeiro sobre essa estrutura da IA, como é que ela funciona, tá certo? Você que está chegando aqui, seja muito bem-vinda. A Leia, a Iris, o Euler, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Muito bom ter companhia, me sinto acolhida. Então, eu acabei de compartilhar aqui, vamos ter 3 perguntas, que são 3 pilares, onde eu vou estar respondendo o que a IA é e o que ela não é no processo terapêutico. Segunda, o que nós temos que tomar cuidado antes de começar a usar a IA como uma ferramenta terapêutica. E terceiro, como criar, ou melhor, quais perguntas corretas você pode se ajudar para poder usar dessa ferramenta. Então fique comigo e você vai ter essas respostas e elas podem ser transformadoras na sua autoobservação, tá certo? No final eu vou fazer um exemplo aqui, já deixei até a telinha preparada aqui que eu vou até mostrar aqui para você ver. Então a gente vai fazer um exemplo, deixei até aqui já preparada com meu usuário, para que a gente possa trazer um exemplo prático. Eu quero mostrar aqui na prática, para valer, que ela pode sim te auxiliar, mas ela não vai te terapeutizar. Por que não? Aqui a gente já começa então a falar um pouquinho sobre isso, né? O que é o propósito dessa aula? Bem dizer, aqui vai ser uma aula, viu? Você que tá ficando vai aproveitar bem muito. Ela é um aliado no seu processo de autoobservação. Sim, se conhecer, se entender, perceber-se. Por que ela vai ser uma aliada? Porque, no geral, é muito comum as pessoas do dia a dia não entenderem o que está acontecendo, terem padrões de medo, terem ansiedades, perceberem irrequietas, constantemente descontentes e mesmo a vida estando acontecendo. Isso tudo é resposta do seu sistema nervoso dizendo para você, tem alguma coisa que você precisa cuidar. E do que a gente está falando? A gente está falando do seu sistema nervoso, que é o responsável por distribuir a energia no seu corpo. Mas Dani, como assim? Seu sistema nervoso ele leva a sua energia corporal, sua energia vital pelo corpo todo, acessando seus órgãos, seus tecidos. A sua condição motora é essa energia vital que te faz mover. Também é a energia vital que te faz se relacionar. Ela está associada com a sua cognição, ou seja, a forma com que você pensa. Então, quando você parte a observar o que esse sistema nervoso está trazendo, quais são esses movimentos, quais são as sensações que você tem a cada experiência que você está vivenciando, é uma descoberta incrível. Por quê? Porque você passa a ver que certas situações precisam ser cuidadas, precisam ser resolvidas. E o que a IA tem a ver com isso, Dani? Muito bem, quando você começa a criar um registro, porque é isso que a IA pode fazer. A gente já vai entrar aqui no primeiro ponto, tá? Então, de uma forma não invasiva, não tão profunda, a IA ela pode te ajudar. Como assim? Então, o que a IA é? Só lembrando, a IA é uma ferramenta que ela entende uma linguagem e ela devolve essa reflexão com base no que você escreveu. Dani, ficou um pouco confuso. Eu também imagino que tenha ficado confuso. Então, eu escrevo e aí ela me devolve. É isso mesmo. Então, imagine que a IA é um caderno. E nesse caderno você vai colocando tudo, como se fosse ali seu diário. Mas o que é incrível é que esse caderno te responde. Mas ele responde à base do quê, Dani? Ele te responde à base daquilo que você escreveu. Como assim? É como se ele fosse um espelho, tá? Como se fosse um espelho te trazendo agora o que você tem feito. Numa reflexão talvez de como você nunca tenha observado as suas próprias falas. Então, aquilo que ele traz é aquilo que está dentro de você, é aquilo que você colocou para fora. Ele não vai trazer algo novo, diferente do terapeuta, que ele vai te olhar, vai te observar. Com as técnicas, com as práticas que ele tem, ele consegue ter um olhar para te ajudar a fazer um movimento diferente. A IA, ela vai estar recebendo informação, a base daquilo que você preparou, ela vai ter um raciocínio como base e ela vai te responder, te trazer de volta isso que você compartilhou. Então, ela vai espelhar aquilo que está acontecendo com você.
tá? Então funciona como um espelho dos seus pensamentos. Mas fala aí, você consegue ver o quanto isso é maravilhoso? Você que tá aqui comigo, consegue ver o quão é maravilhoso você aprender a se escutar? Que é uma das coisas mais difíceis, né? Que às vezes a gente fala, e depois a gente... O que eu falei mesmo? Ela vai poder te ajudar a organizar esses pensamentos, né? Então, o segundo pilar vai te ajudar a entender como isso pode ser feito de uma forma saudável, de uma forma segura e de uma forma produtiva. Porque se você não usar uma estrutura que seja realmente preparada, pode dar conflito com suas crenças, com suas experiências, e isso não é o que você está buscando. Por isso eu tirei aqui essa noite para compartilhar com você, né? Algo que para mim eu acho muito interessante, quero muito poder colaborar com você, incentivo você, se faz sentido para você, né, agendar uma sessão para que você possa ser orientado de como melhor preparar essa IA para você. Então, o primeiro pilar, o que ela é? Ela é um terapeuta? Não. Ela não é um terapeuta, ela vai espelhar os seus pensamentos. Então, à medida com que você vai colocando para fora, com que você prepara para ela poder te responder, ela vai estar te auxiliando a compreender quais são as formas, o comportamento, as suas escolhas. E espelhando esse seu pensamento, ela te traz a oportunidade de você conseguir enxergar o que está acontecendo com você. Conseguiram compreender? Fez sentido para vocês? A IA é um terapeuta? Não. O que ela espelha é aquilo que você coloca para fora, te dando a oportunidade de você entender, ou melhor, se escutar. Quem é que aqui já fez esse uso? Compartilha aqui comigo. Vou querer entender um pouquinho de vocês. Qual que é a expectativa de vocês aqui com essa live? Né? Porque eu sei que tem algumas pessoas que usam muito para tirar dúvida, para criar planilha, né, para fazer uma pesquisa. Foi assim que eu também busquei muito a IA a princípio. Vou até compartilhar um pouquinho porque eu comecei a usar mais e fui fazendo meus testes, minhas pesquisas, como eu falei logo no início, né? Minha primeira formação me trouxe muito conhecimento sobre tecnologia. Certo, Maicon? Lá no link da bio, Maicon, você vai ter o contato aqui da clínica. Pode ir lá no final da live, te convido para ficar até o final, que tem muito assunto aqui que você vai poder aproveitar. E lá a gente consegue agendar aí a sua sessão, sua conversa, tá bom? Que vai poder ser tanto online quanto presencial aqui em São Paulo. Então eu tava comentando, meu conhecimento junto com a tecnologia foi algo que desde o início da minha formação eu tinha habilidade. Quando eu começo aqui a perceber esse crescimento da IA, eu começo a buscar ela para, na verdade, resolver algumas coisas de posts, de gerar textos, de corrigir meus textos, né? Porque facilita bastante, vamos ser bem sinceros. E como empresária, como terapeuta, pesquisadora, eu não tinha tanto tempo de poder estar fazendo isso com calma, porque tem muita coisa para fazer. Só que eu comecei a perceber que a entrega dela era muito rápida. E aí eu comecei a fazer dela como um diário. Como eu comentei, ela traz de volta a observação daquilo que você coloca. E aí nessa observação do diário foi o que me ajudou a poder observar, pesquisando, de que ela seria muito útil com os meus pacientes. Quais alguns, né, aqueles pacientes que eu percebo que tem necessidade de conversar, que tem muitas dúvidas, que estão no momento de muitos conflitos internos e que às vezes precisam de mais, de uma contínua conversa. Eu recomendo, vamos lá configurar, né? Configurar o básico mesmo, para que você possa começar a espelhar esses pensamentos. Ana Benoli, seja bem-vinda. Também teve aqui o Lucas Dias, que legal, lá do Rio de Janeiro. O pessoal chegando. A Camila, querida, obrigada. Obrigada por ter entrado, muito bom. Então, vocês estão conseguindo acompanhar? Tá fazendo sentido? Vocês estão na busca de poder se entender? Que aqui o objetivo é isso, ajudar você a encontrar caminhos, ferramentas para se observar, para se conhecer melhor. Porque quando a gente se conhece, nossa, é saúde física, é saúde emocional, saúde espiritual, tudo funciona. Me digam, tá fazendo sentido?
Então, o que a inteligência artificial é? Ela é uma ferramenta que vai te ajudar a espelhar os seus pensamentos. Ana Bernoli, seja bem-vinda, Ana, querida. E a partir de que você entende, então, que ela pode espelhar seus pensamentos e você começa a organizar essas ideias, o que é importante? Quais são os cuidados? Tem 3 cuidados aqui de alerta. Então, imagina que uma luz vermelha, né, sendo acendida. Não espere validação da inteligência artificial. Ela não tem coração. Consegue entender? Então ela não vai validar o que você fala, ela vai espelhar, ela vai talvez repetir, entendeu? Ela vai ter uma fala onde ela vai ser acolhedora, mas ela não vai ter uma atuação como um profissional terapeuta faria dentro daquilo que você está buscando, tá? Então, não espere validação emocional. Inteligência artificial não tem coração. Ela não está relacionando com você. Diferente de, ainda que seja uma sessão online, você consegue ter essa reciprocidade, né? Esse campo morfogenético que a gente se conecta, que um consegue auxiliar o outro. Segundo, então, não espere validação. Segundo, tenha consciência que ela é uma ferramenta e não um conselheiro. Eu já observei em alguns pacientes que a inteligência artificial ela vai me dar conselhos, ela vai me guiar, ela vai me orientar. Então, eu não comentei que ela espelha aquilo que você coloca? Então, qual que é o conselho que ela vai dar? Aquilo que você já tem. E ela não vai te aconselhar, ela vai compartilhar com você racionalmente aquilo que você colocou para fora, espelhando aí esse conhecimento, ou a base daquilo que você a preparou. Como assim a preparou? É o que a gente vai falar daqui a pouco, a questão da configuração. É possível configurá-la para entregar dentro daquilo que você tem sobre crenças, sobre linhas de pensamento, tá? Eu vou falar já sobre isso. E terceiro, então, primeiro, ela não vai te validar emocionalmente. Segundo, ela não é uma conselheira. E terceiro, use com intenção. O que você quer? O que você realmente quer da IA? Por quê? Porque aquilo que você está escrevendo, aquilo que você está colocando, tem que ser intencional. Não tem que ser assim aleatório. Você tem que ter uma intenção. Para que você está buscando? Qual que vai ser seu objetivo ali com ela? Porque uma vez que você consegue ter um objetivo com essa ferramenta, você consegue melhor extrair aquilo que você está buscando, tá? Então, ela não vai te validar, ela não vai te aconselhar, e para que você possa usar ela de forma sábia, você vai ter intenção. E como é que eu consigo ter intenção? Você primeiro precisa configurar. Configurar, Dani, você precisa acessá-la e preparar ela para poder te ajudar do jeito que você quer. É possível. A Rosilene chegou aqui. Rose, estamos aqui. O assunto tá gostando. Já estamos entrando no segundo ponto, que é aqui falando sobre os cuidados que a gente tem que ter antes de começar a usar a IA como uma ferramenta para se conhecer, se espelhar. Vocês gostaram do exemplo que eu trouxe sobre que ela é um caderno que você vai colocar tudo e depois ela vai trazer seu raciocínio de forma, digamos assim, ordenada, te ajudando a raciocinar? Fez sentido para vocês esse exemplo? Vocês conseguem imaginar conversando com um caderno? Seria bem interessante, né? Que a gente pega, às vezes faz ali um caderno de diário e tal, mas ele não fala nada, ele não traz nada. Agora, e quando esse caderno pode interagir? O que vocês acham dessa ideia? Comenta aqui pra mim, por favor. E uma outra, se você tiver alguma pergunta que você gostaria de fazer pra IA, como uma reflexão de se conhecer, o que você gostaria de perguntar? Que eu queria trazer um exemplo aqui pra colocar pra vocês, pra mostrar o que ela faz. E ó, o que a gente vai fazer agora? Antes eu quero saber de você, o que você tá achando? Tá realmente tirando proveito? Tá entendendo esse raciocínio? A gente vai fazer agora uma pequena configuração. Eu não falei que tem que configurar? Então,
Fantástico, Ana Benali. Ah, que bom, Ana. Tire proveito mesmo, tá? Então, agora esse passo que eu vou passar para você, eu vou te mostrar que é possível configurar. Roberta, seja bem-vinda. Então, é possível configurar a IA para te ajudar a se observar, se conhecer. Eu vou compartilhar com você aqui a minha tela atrás. Vocês não vão me ver mais, que eu estou usando o meu celular. Eu deveria ter feito essa aula, na verdade, no Zoom. Mas eu tenho percebido que às vezes vocês têm dificuldade de acessar o Zoom e tal, porque tem que baixar isso, aquilo. Aí demorava, não entrava gente o suficiente para me sentir quentinha dentro da sala, que aqui ó, o pessoal tá entrando. Muito legal, tô gostando muito de ver, viu? Eu vou configurar com vocês, vou mostrar então aqui a minha tela atrás. E a gente vai fazer uma pequena edição, tá bom? Então, só me diz uma coisa. O que você gostaria de perguntar para a IA e ver como é que ela te traria de resposta para você se conhecer e se observar? Me traz aqui uma pergunta, pessoal. Coloca aqui alguma coisa, alguma frase, alguma pergunta que eu vou querer colocar aqui com vocês. Deixa eu mostrar aqui a telinha atrás. Vocês estão vendo a minha tela? Eu vou virar aqui um pouquinho, o reflexo do ring light tá forte. Talvez seja interessante até desligar. Vamos ver se fica melhor. Pessoal, me responde aí. Ah, melhorou, né? Quando eu voltar pra cá, eu volto de novo. Opa, caiu tudo. Muito bem. Então, essa daqui é a telinha do IA, né? Da IA, no caso aqui, o chat GPT, que é o mais conhecido. Então, você vai colocar lá na URL, que é aquela linha lá em cima, chatgpt.com. Para quem tá no celular, você pode até ir nos apps e procurar o aplicativo. Sim, tem um aplicativo que ele fica bem prático, tá? Eu tô mostrando no computador, que é uma forma que eu consigo mostrar aqui para vocês. Bem prática, tá? E aí, o que é preciso para você poder configurar, tá? Você criar um prompt, tá? O que é criar um prompt? O que é esse prompt? A gente ouve muito falar. Gente, um prompt nada mais é do que uma pergunta, uma orientação, um guia. Por quê? Porque o ChatGPT, ele traz respostas, ele não raciocina por si só. Ele vai trazer o raciocínio que você imputar, que você colocar. Então, vamos imaginar aqui que a gente vai fazer uma configuração simples, básica, como eu comentei. Dentro do processo terapêutico, eu auxilio os meus pacientes a poderem ter isso como ferramenta para se conhecer e se observar. Então, o que eu estou trazendo aqui é algo do mais raiz possível para que você comece a se ouvir, assim como se fosse um diário que você vai colocar seus pensamentos e depois ele vai espelhar o que você pensou, ok? Então, vamos lá. Imagine que a gente está colocando aqui, ó, você... Opa, peraí. Então, você é um assistente de reflexão, tá? Me ajude, então a gente tem que pedir, né? Vamos pedir, me ajude a observar meus padrões. Lembra que eu comentei? Meus padrões que fazem parte da metodologia Agir, emocionais e pensamentos. Essa parte aqui vai ser um pouquinho demoradinha, só por conta de ter que digitar. Eu deveria ter deixado um para copiar já, né? Ia facilitar bastante, mas não pensei nisso antes, então bora lá. E sem julgamento, porque às vezes eu vou falar algumas besteiras, algumas coisas meio sem sentido, na verdade, porque eu tô só desopilando aqui nessa tela, né? Como assim, Dani? Então, você tem a opção de clicar no microfone. Ah, eu vou até fazer isso aqui, ó. Quer ver? Vamos ver se ele vai, para eu poder completar mais rápido. Então, sempre que eu escrever... Pera, tem que permitir. Ó, vamos lá. Então, você é um assistente de reflexão. Me ajude a observar meus padrões emocionais e pensamentos do dia a dia, sem julgamento. Sempre que eu te escrever, me faça perguntas que me ajudem a pensar sobre o que eu estou sentindo e por que estou agindo de determinada forma. Pronto. Vamos ver como é que ele gera aqui a partir dessa pergunta. Então, tá vendo aqui, ó?
Ele repetiu, porque eu li de novo, que eu deixei aqui de prompt, ou seja, de pergunta. Tá igualzinho, ó. Você é um assistente de reflexão, me ajude a observar meus padrões emocionais e pensamentos do dia a dia sem julgamento. Sempre que eu te escrever, me faça perguntas que me ajudem a pensar sobre o que eu estou sentindo e por que estou agindo de determinada forma. Olha que pergunta super interessante. Então, isso daqui vai ser a base daquilo que você vai começar a desopilar e ser respondida. Vamos lá. O que é desopilar, Dani? Colocar pra fora, falar. Expurgar. Olha o que ele faz. Nota só, como é muito rápido. Ferreira, o ateliê, Aura Clínica, seja bem-vinda. Linda Costa, muito obrigada. A Ana, fantástica. Que bom, o conteúdo está sendo fantástico. Muito bem, vamos ver o que ele respondeu? Perfeito, estou aqui para te acompanhar nesse processo com cuidado e escuta atenta. Sempre que quiser compartilhar algo do seu dia, de um pensamento ou de emoções, me escreva e eu farei perguntas que te ajudem a observar com mais clareza e sem julgamento. Quando quiser começar, é só me contar como você está agora. E aí? O que você achou? Você viu que interessante? Eu falei, ele redigiu a minha fala e aí ele já me traz o que ele percebeu que ele vai esperar de mim. O que você achou? Você que está acompanhando aqui, me conta. Tá animada para poder ver isso acontecer? Vai querer já desligar? Não, espera, não desliga a live agora, tá? Primeiro assiste, acompanhe, que você vai ter aqui uma aula sobre como usar essa ferramenta para poder se observar. Como eu falei, não é um terapeuta. O que na verdade aqui você vai estar fazendo é tendo um caderno, um diário, onde ele vai trazer o espelho dos seus pensamentos. E isso já ajuda muito você a se conhecer. Como eu coloquei aqui até mesmo nessa pergunta inicial, é para você aprender a identificar, a entender seus padrões e emoções, tá bom? Então vamos lá. Ele pergunta, né? Vamos começar? Vamos começar. Alguém aqui gostaria de compartilhar uma pergunta que gostaria de fazer? Eu vou fazer aqui uma sugestão, tá? Vou fazer uma sugestão. A sugestão é que, ó, hoje eu me senti... Tô escrevendo, mas eu posso colocar no áudio, né? Vamos no áudio que é mais prático. Hoje eu me senti um pouco melancólica, o dia tava nublado. Eu percebo que isso acontece comigo. É normal, observe só. Ele ouviu o que eu falei, agora ele gerou aqui a pergunta... igualzinho que eu falei. E aí, ó, olha que interessante, ó, já tá me respondendo. É muito valioso você estar observando esse padrão em si mesmo. Daniela, vamos explorar isso com calma e gentileza. Aqui vão algumas perguntas para você refletir. Quando você perceber que o clima nublado te afeta emocionalmente, o que costuma surgir dentro de você? É uma sensação no corpo? Um pensamento recorrente? Uma lembrança? Olha que interessante! Eu falei da melancolia, né? O que a melancolia te faz querer se recolher, buscar silêncio ou sente vontade de distrair, por exemplo? E aí, pessoal? Vocês estão vendo? Ela responde mesmo. Aí aqui vem um pouco mais, bababá, e ainda fala, né? Sobre ser normal, sim, muitas pessoas percebem que o clima afeta o humor, especialmente quando há menos luz natural. Mas mais importante do que isso é o que essa sensibilidade específica te conta sobre você. Olha que interessante. Aí ele fala, se quiser, posso te ajudar a mapear esse padrão emocional ao longo do tempo. Quer tentar? Com certeza. Aí eu vou colocar aqui, ó, com certeza. Olha o que vai acontecer. Ó, como estou me sentindo agora, né? Qual a emoção predominante? O que acontece antes de me sentir assim? O que a emoção está querendo mostrar? Né? Como posso cuidar de mim? Se quiser, podemos preencher juntos com base no que você sentiu. Muito bem. Ana, você trouxe uma pergunta? Ah, que legal! Vamos complementar aqui, tá? Então, eu coloquei falando sobre emoção. Aqui a gente vai juntar duas personalidades, tá? Porque eu já falei do padrão emocional. E aí, eu vou colocar aqui, então, o que você comentou, tá? Então, essa
é o comentário que a Ana Benoni colocou. Vamos ver o que ele responde? Ana, observa só o que ele comenta. Obrigada por compartilhar. A carência de atenção junto com a melancolia parece estar sinalizando algo importante. Vamos explorar. Aqui ele fez uma conjunção, né? Eu tinha falado da melancolia pelo dia nublado e agora trazendo essa frase, né? Então, quando você sente carência, de onde parece vir essa necessidade? É um desejo de ser vista, ouvida, tocada por alguém específico ou por você mesma? Olha que pergunta forte. Benoni, você tá acompanhando? Me sinto mais carente de atenção. Você tá vendo, ó? Você lembra da primeira vez que você sentiu isso, né? Sentiu esse tipo de carência? Como você pode dar a si mesmo hoje um pouco de atenção? Existe alguma parte sua que talvez esteja se sentindo esquecido, deixada de lado ultimamente? Né? Aqui fala sobre pode ser a faceta sua, uma mulher sensível, uma criança interna ou parte criativa. Fez sentido, Ana? Gostou de ver? Me conta. Então, o que ela vai fazendo? Ela vai te trazendo, tá? Então, aqui eu tô demonstrando pra vocês, para que vocês possam entender o que ela faz. Ela é um terapeuta? Não. Ela foi configurada aqui pra poder me responder à base daquilo que eu configurei pra ela. Me traga perguntas pra eu refletir. Eu vou fazer um pouco mais profundo. Eu vou colocar aqui pra ela como se fosse pra um diário. Eu gostei muito das perguntas, mas agora eu gostaria de poder desabafar com você uma sensação e uma situação, e eu quero que você me ajude a entender o que está acontecendo com a minha mente. Vamos ver o que ele fala. Eita, parece que agora você gosta dessa personalidade, ok? Sim. Às vezes, o que acontece? Por ele não ser a versão paga, tá? Ele acaba travando. Aqui eu peguei um usuário totalmente limpo para poder começar a mostrar para vocês, para não vir nada já preparado, né? Eita. Ele não configurou. Eu vou de novo, tá? Muito bem. Só que agora eu queria, além das perguntas, eu gostaria que você me ouvisse como se fosse um diário e me ajudasse a entender o que está acontecendo. Ana, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esses comentários que você colocou, que eu tô vendo aqui que você tá trazendo uma situação. Se você quiser escrever mais, pode ficar à vontade. E aí, ó o que ele falou. Ele trouxe aqui o comentário que eu fiz, né? Ele escreveu tudo que eu ditei. E aí, agora vamos ver o que ele vai falar. Pode me escrever como se estivesse escrevendo no seu diário, com tudo que quiser colocar para fora sem filtro. Eu vou ler com atenção como alguém que está com você nesse caminho de compreensão. Depois te ajudo a organizar o que está emergindo, oferecendo não só perguntas, mas também pequenas devolutivas que iluminem o que talvez esteja escondido por trás do que foi sentido ou vivido. Então me conta, o que está vivo aí dentro de você agora? O que você precisa escrever hoje? Ana, posso usar aqui seu exemplo, né? Me permite? Eu vou pegar então esses diálogos que você escreveu aqui embaixo. Só quero que você coloque aqui um sim, que eu preciso dessa permissão. Sim, muito obrigada, tá? Então, vou começar até mesmo. Acho fantástico a forma de você me ajudar. Só que eu tenho me sentido, nos últimos acontecimentos, muita tristeza. E eu me sinto carente de atenção porque, na verdade, eu perdi pessoas, né, que faleceram. E aí, esse luto de pessoas próximas, de relação amorosa, que talvez não funcione da forma que eu esperava, tem mexido muito comigo. O que eu posso aprender de tudo isso? Observe só, eu trouxe o relato, falei quanto ao sentimento, descrevi para ele o que estava acontecendo e aí eu pergunto para ele. Por quê? Porque ele vai me responder aquilo que eu perguntar. Aí, ó, Ana, a resposta daqui. O
que você está compartilhando é profundo e comovente. Obrigada por confiar em mim com algo tão íntimo. Eu estou aqui com você, sem pressa, sem julgamento, com todo o respeito pelo que está vivendo. A tristeza que vem do luto e das perdas, né, tanto de pessoas quanto de expectativas e sonhos, tem uma força silenciosa. Olha só essa frase, já faz um acolhimento, não é verdade? Consegue ver, Ana? Já sente acolhida? Ela carrega o peso do amor que você sentia, da conexão que existia e da imagem que poderia ter sido. Essa dor, ela é, de certa forma, um testemunho de sua capacidade de sentir profundamente, de se vincular. Então, aí você pergunta, né? O que eu posso aprender com tudo isso? Essa é uma pergunta poderosa. E aqui vão alguns caminhos de reflexão que podem te ajudar a encontrar. Eu não vou poder ler tudo, que senão vai tomar muito tempo aqui, mas depois eu posso até compartilhar com você, Ana. Me manda uma mensagem no direct que eu copio e colo pra você o que a gente colocou aqui, tá? Bora voltar. Voltou. Então, o que o luto pode te ensinar? O quanto você ama e como você ama, né? A dor da perda é também um espelho do seu afeto, da intensidade de como você se entrega. O luto te mostra que o amor é vívido. Que o amor vivido foi real. Bom, tô fazendo, gente, tudo aqui ao vivo, né? Então tem as falhas, faz parte. Outro ponto, vou só ler mais esse, tá bom, Ana? Depois você me manda a mensagem, eu copio e colo pra você. Que nem tudo está sob o nosso controle. E isso é doloroso, especialmente quando envolvemos o coração. Mas também pode abrir espaço para soltar o que não depende de você. Olha que interessante. Ele traz mais alguns comentários. E aí ele faz perguntas, duas perguntas importantes para você. Qual parte de você sente que está mais fragilizada nesse momento? E o que essa parte precisaria ouvir, sentir ou receber? Existe algum gesto de despedida ou ressignificação que você sente vontade de fazer, mesmo que simbólica, para seguir adiante com mais leveza? Olha que interessante, Ana. Então ele complementa, né? Se quiser, podemos escrever juntas uma pequena carta de despedida, de amor ou de reconexão consigo mesma. E às vezes colocar isso em palavras tem um poder curativo. E é verdade, ela tá certa, é isso mesmo. Então estou aqui com você, o que você sente que mais precisa agora. O que você achou? Ana, comenta comigo aqui, a gente entrou um pouquinho aqui na tua dor. Oi, Luci, tudo bem? A gente está aqui na live, estamos falando sobre como que a IA pode ser uma ferramenta maravilhosa para observar, não como um terapeuta, mas sim como o diário que fala com a gente. Esse que é a perspectiva que a gente está trazendo. Ana, gostaria de saber o que você achou desse comentário que foi você que compartilhou. Fez sentido para você? Só trouxe um pedacinho, né? Que senão eu vou ficar aqui lendo tudo. Tudo bem, que legal, Luci. Seja bem-vinda. E aí, uma vez que você fez o quê? Você entendeu que ele é um caderno que fala com você. É seu diário que fala com você. Você vai colocar ali seus pensamentos, né? E ele vai te ajudar a identificar, gerenciar esses pensamentos e as emoções sentidas. A Ana, muito linda. A resposta me emocionou. E olha, só foi um pedacinho. Consegue entender? Quanto é... de repente é uma fase que você não tá conseguindo parar, não tá conseguindo fazer certas coisas, por aqui você encontra um caminho de poder ter esse autocuidado, né? De começar a se observar. Como eu volto a repetir, isso não é um terapeuta, não é uma pessoa interagindo com você. Então é preciso muito critério, muito cuidado, né? Eu, como profissional da área, como terapeuta, eu sei o quanto isso pode ser, assim, um alívio para você desopilar. Mas ele sempre vai fazer cócega nos seus ouvidos, porque você viu? Ele sempre vai falar gostosinho, de um jeito agradável. E tem horas, quem conhece aqui a sala da Dani sabe que tem horas que eu falo que precisa ser dito. A Roberta, muito interessante, vou ter que sair para um compromisso, mas muito obrigada do conteúdo rico, abraço. Um abraço. Essa live, eu não sei se eu vou deixar ela gravada não, mas é realmente aqui para quem tá aqui poder aproveitar, tá? Então, notou que quando você faz ali, né, os seus pedidos, o seu prompt, que é o quê? Nada mais do que o seu pedido. Como um garçom, você pede, ele traz. Então, você, ao perguntar, ele vai responder aquilo que você quer. Deixa eu melhorar essa imagem aqui, peraí. Depois
O Instagram acaba boicotando quando não tem uma imagem legal. Melhorou. E aí, então, uma vez que você configurou de acordo com aquilo que você está buscando, você entende que o que ela está te trazendo, na verdade, são cócegas no ouvido. Roberta, não tenho certeza ainda não. Vamos ver aqui até o final, tá bom? Se eu vou deixar ou não. Mas quem tiver mais curiosidade pode me chamar e a gente conversa, a gente troca aí uma ideia. E até mesmo agenda uma consulta para que você possa ser orientada de como fazer isso da melhor forma, para que você possa realmente ser auxiliada por uma ferramenta e não simplesmente sair fazendo e depois perceber que pode estar fazendo escolhas complicadas, né? Porque ela vai retornar aquilo que... Imagina, você fala uma informação, ela vai espelhar aquilo que você pensa. Então, ela não vai te levar para um caminho de solução, ou raciocínio, ou mudança, até mesmo mudança de comportamento. Mas ela vai te fazer refletir, tá? Lembra? É um diário, um caderno que fala com você. Isso é para que serve aqui a IA, tá bom? E o que então, eu preciso de ter claro? O que eu vou pedir? Como assim? Vocês viram que eu precisava explicar, ou melhor, me posicionar, né, me abrir, e aí no final eu colocava uma pergunta. Então é importante, esse é o terceiro pilar, criar perguntas que realmente gerem o que você está buscando. Você tem que ter intenção, lembra? Então é um dos pontos. Então ela não vai validar suas emoções, não vai te validar de forma emocional, né? Ela não é um terapeuta, ok? E ela, né, a IA, ela tem a questão de... Você tem que ter intenção, você tem que saber o que você está perguntando, para que você está querendo essas respostas. Então, para isso, você precisa fazer o quê? Você precisa criar perguntas que sejam poderosas, ou seja, criar pedidos que sejam o que vai trazer realmente a sua necessidade, né? Então, tem 3 perguntas que eu acho muito interessante, você que está aqui, eu vou deixar essa sugestão, tá bom? O que isso está me mostrando, né? Então, o que eu tô passando, você viu que eu coloquei lá no final? O que eu posso aprender disso, né? Como é que isso me ensina esse sentimento que eu tô sentindo, essa sensação que eu tô vivenciando, essa experiência que eu tô vivendo? Segundo, por que isso me incomodou? Eu tô numa situação, mas por que isso me incomodou? Depois de eu explicar, olha, eu vivenciei, passei isso. Por que isso me incomodou? Para ele te ajudar a espelhar o que está acontecendo. E terceiro, o que em mim ainda busca validação? São 3 perguntas que são poderosíssimas. Poderosíssimas. Se você aplicar, você vai começar a ampliar muito a observação sobre si. Para aprender a agir e sair desse padrão, você provavelmente vai precisar da ajuda de um profissional terapeuta. Mas aqui você vai começar a entender onde é que está o caminho, o que está acontecendo. Que é muito comum chegarem aqui e falar assim, Dani, eu não sei o que está acontecendo comigo. Porque você não foi ensinado a raciocinar, é muito normal. Hoje temos a cultura no Brasil, faz o que eu faço, não faço o que eu falo. Não é, eu falei errado, né? Eu confundi. Faço o que eu falo, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. É isso. Então, quando você é criado dessa forma, você é ensinado desde criança a não pensar. Você tem que fazer, mas você não pode raciocinar. Por quê? Quando você começa a raciocinar, você não vai fazer o que os outros estão pensando. Então, é muito comum você ter essa dificuldade. É muito comum as pessoas chegarem aqui e me relatarem isso. Eu não sei o que está acontecendo, tá certo? Então, olha, não é só você, faz parte, é a nossa cultura. E tá na hora da gente, quebrar isso, aprender a pensar, aprender a entender o que está acontecendo lá dentro, o que eu tô sentindo. E essas 3 perguntas vão te ajudar, tá bom? E aí, o que eu trago para você depois de mostrar tudo isso? Nós vimos que a IA não é um terapeuta, que ela é uma ferramenta que vai te ajudar a espelhar os seus pensamentos, como se fosse um caderno que fala com você, ela vai trazer o que você está compartilhando de forma ordenada. Segundo, trouxe aqui alguma sequência de dicas bem interessantes de como você pode usar, fazendo a configuração e qual o raciocínio que você precisa colocar. E terceiro, compartilhei 3 perguntas que vão ajudar você a, no dia a dia, a tirar mais proveito dessa ferramenta. E você que me acompanhou,
que você achou? Quero aqui um pouquinho que você compartilhe agora. Eu transbordei muita coisa. Fez sentido? Gente, já são 46 minutos de bate-papo. Me conta. O que você achou? Conseguiu? A Ana até fez aqui já um uso um pouquinho, né? Disse até que ficou... Se sentiu abraçada, gostou. Gostou da resposta. Me conta. Fez sentido? Conseguiu entender? Não é ela que vai te terapeutizar, mas ela pode te ajudar a organizar os seus pensamentos. O pessoal aqui tá quietinho. Ai, eu gosto tanto quando vocês reagem, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Ana, me conta. Gostaram aqui de ver? A Leia também tá aqui. Que legal, acompanhando do início até o final. Top! Que bom! A Júlia que entrou agora há pouco. A Roberta saiu mesmo. Roberta, vamos ver se eu vou... Não está programada de ficar gravada, mas... Vamos ver, depende de pedidos. Então, uma vez que a IA, ela tá ali sendo uma ferramenta, mas com você, de forma consciente, entendendo que não é o que ela te responde que você tem que aplicar, mas assim aquilo que você entende de si, que vai ser um norte para os seus caminhos, para as suas escolhas, ela vai ser muito bom. Então, o que muda na sua vida a partir do momento que você consegue usar a IA como uma ferramenta? A forma como você começa a se escutar, entendeu? Se você parasse e gravasse o que você tem de pensamento, você conseguisse expurgar, falar pro gravador, né? Isso daí também é uma orientação que eu dou muito aqui dentro do consultório. Você tá querendo falar, tá querendo conversar, não tem que conversar, ou as pessoas que você tem que conversar, você não se sente confortável, pega, grava. Ao gravar, você depois vai ouvir e, poxa, não é bem assim. Olha o que eu quis dizer, não é bem isso. Porque às vezes a gente traz muita coisa, né? Traz muita coisa pra fora. E nem sempre é isso mesmo. Aí a Ana falou, como eu cheguei à live, já tinha começado, queria saber como acessar a IA. Como você acessou? Você vai, se você for pelo celular, tem dois caminhos. Você pode ir ali no App Store, né? E baixar o aplicativo ChatGPT, que foi o que eu usei. Tá? Tem versão paga e tem versão gratuita. A versão gratuita, ela vai ser mais lenta, vai ter uma entrega que vai ser necessário para você poder fazer essa atividade, tá bom? Ou você pode ir na URL, sabe, no site? Quando você entra lá no Google, quando você entra no Safari, no Firefox, aí você vai lá em cima e coloca ChatGPT. Isso? Deixa eu só... Eu ia falando... É chat.openai.com, tá bom? chat.openai.com. Então, entrando pela URL chat.openai.com é como você vai conseguir acessar. E a partir disso, você fazendo essa configuração, você consegue utilizar mais ele. Então, se você quer receber informações, conteúdo sobre isso, eu vou estar compartilhando com vocês, tá? Um PDF com uma orientação do que foi falado aqui, tá certo? Então, você vai ter que me mandar uma mensagem no direct e eu envio para você a orientação com resumo do que a gente teve aqui nessa live, tá bom? E me conta, Ana, obrigada por ter trazido aqui seu comentário. Você gostou? Comenta aqui, por favor, você que entrou depois, que está acompanhando. Essa live a gente falou sobre como que a inteligência artificial pode te ajudar a se conhecer melhor, a poder se observar seus pensamentos e que ela pode ser um verdadeiro caderno que conversa com você e traz suas ideias de forma ordenada. Ou melhor, aprendendo a se escutar, tá certo? Então, vou estar à disposição de poder orientar vocês, né? Você que tem o desejo de poder entender como é que você pode usar depois essas informações que você aprendeu a escutar sobre si a seu favor para melhorar como pessoa, para poder ressignificar suas experiências, agende uma consulta, vou ter o prazer de poder te conduzir. E quanto mais você se conhece, mais leveza, mais qualidade de vida, mais alegria você tem, tá certo?
Muito bem, pessoal. Gostaram da live? O que vocês acharam? Já tô indo para os minutinhos finais. Quero agradecer de coração aqui vocês por terem interagido, por terem trazido aqui comentários até mesmo para enriquecer a pesquisa. Fiz com muito carinho essa live, trazendo uma entrega rica e muito cuidadosa. Lembrando que a inteligência artificial não é um terapeuta, ela só é uma ferramenta que vai espelhar aquilo que você colocar ali nela. Então, ela recebe pedidos, ela recebe orientações, né, configurações, e a partir disso ela te responde. Então, só pra gente finalizar, vou ler aqui o comentário da Ana. Eu que agradeço, foi muito produtivo pra mim. Você traz leveza nas palavras, gratidão. Eita, então aqui pra servir, tá bom? Gratidão a vocês, uma boa semana. Vou preparar uma live pra próxima semana. Bom, na próxima semana não vou me comprometer não, senão vai ficar muita coisa. Mas na outra, né, a cada 15 dias, vou voltar a fazer as lives para trazer conteúdo para vocês. Gratidão, uma boa semana para vocês e ó, vou estar à disposição da gente poder compartilhar aí essas informações. Até mais!